E, para nossa grande alegria e honra, nós estamos aqui com a Florence Bauer, que é representante aqui da Unicef Brasil, e a palavra está com ela. Florence? Sim, obrigada. Olá, Obrigada, muito deputada. grata pela presença. Muito obrigada pelo convite, e cumprimentando também os outros participantes de um tema tão importante. Eu estava assim ouvindo as contribuições, vou colocar alguns aspectos assim para contribuir para essas reflexões. A Unicef está olhando a situação do fechamento das escolas a nível global, inclusive a reabertura das escolas é uma das nossas grandes prioridades, porque o que estamos vendo no mapa mundial variou muito assim o número de semanas que as escolas ficaram fechadas. Tem uma média global de 22 semanas. A América Latina está com 30 semanas. E o Brasil é difícil dar um número único, porque tem muitos estados, enfim, varia muito entre os estados, mas o que a gente sabe é que a grande maioria das crianças já tem um ano letivo inteiro, então, com as escolas fechadas. Ou seja, a América Latina e o Brasil, a região é um dos países com o período mais longo de escolas fechadas. E a gente sabe o impacto que isso tem, obviamente, na aprendizagem das crianças. Antes da pandemia, tinha 1,3 milhões de crianças e adolescentes que estavam fora da escola. Os últimos dados da própria PNAD mostram que tem uns 4 milhões que estão se desvinculando. Ou seja, hoje a gente tem 5,5 milhões de crianças e adolescentes que já perderam o vínculo com a escola. Isso nos leva mais de uma década, 15 anos atrás. E esse número, ele vem aumentando. A cada dia que passa, a gente sabe que crianças e adolescentes estão se desvinculando. Além do efeito que isso tem na aprendizagem, na desvinculação da escola, tem um impacto fundamental na nutrição, na saúde mental, no aumento da violência. A gente tem muitas pesquisas que foram feitas, inclusive por outros parceiros também, que mostram como tem um efeito em todos esses aspectos. Assim, tá criando um mal-estar nessa geração que está cada vez assim mais forte, se traduz em uma série de transtornos relacionados com saúde mental, e também a questão da violência doméstica, que a gente sabe que acontece mais em casa, e que a escola, além de ter um papel protetor, tem um papel também de identificação. O que preocupa muito é que esse fechamento das escolas está afetando a parte mais vulnerável, as crianças e adolescentes mais vulneráveis. Estamos falando daqueles que não têm acesso à internet, são que mais sofrem, evidentemente, desse fechamento, e são 4,8 milhões de crianças que vivem em lares que não têm acesso à internet. São as populações, assim, preta, pardas, indígenas, que já eram as mais vulneráveis, que são as mais afetadas. São as populações, as crianças e adolescentes no norte. Ou seja, toda essa situação, ela aumenta as disparidades. E a gente sabe, as crianças que estão, como foi colocado aqui, nas escolas particulares, muitas delas estão continuando a estudar, algumas delas na escola pública conseguem manter um vínculo, que tem um esforço dos professores, assim, de dar esse mínimo de acesso à educação, mas tem uma grande parte que são as mais vulneráveis, que são cada vez mais excluídas, assim, e isso envolvendo uma série de atividades que vão desde o trabalho infantil, atividades ilegais que a gente possa imaginar, porque, evidentemente, elas não ficam em casa. Então, elas estão se expondo da mesma maneira e estão se expondo a muito mais risco, ou seja, muito mais perigosa a situação deles. Sobre as evidências sobre a transmissão, os números mostram, né? As crianças são menos afetadas pelo vírus, elas transmitem menos. As escolas, aliás, em muitos países são vistas um lugar mais seguro, porque, outra vez, as escolas, quando elas respeitam protocolos e elas respeitam que as crianças aprendem muito rápido e aplicam esses protocolos muito melhor do que os adultos, inclusive, quando esses protocolos são respeitados, a escola passa a ser um lugar mais seguro, inclusive. E tem evidências que mostram que não tem um aumento da transmissão de alunos para alunos, não tem um aumento da transmissão de aluno para os adultos, e não tem uma correlação entre a abertura das escolas e o aumento do Covid e das infecções dentro da comunidade. Isso vem sendo, assim, mostrado numa série de estudos, e até aqui, eu estava numa reunião com um governador no estado do Nordeste, recentemente, que ele mesmo falava, tem municípios abriram a escola realmente não viram nessa correlação.
Então, é fundamental a gente levar em conta essa evidência que mostra que a escola não gera mais risco do que o risco que existe. Obviamente, o risco zero não existe, a gente sabe disso. Enfim, inclusive, senão a gente não estaria nessa situação com as escolas fechadas há tanto tempo e a pandemia que está no estado que está. Se fosse a solução tão radical, não estaríamos nessa situação. Os próprios protocolos da Organização Mundial da Saúde, que assim, que sempre tem uma posição bem conservadora, assim, se a gente olhar nas categorias que estão definidas 4 categorias, mesmo na categoria mais aguda, mais grave, é considerado que o fechamento das escolas tem que ser a última medida. Ou seja, a escola sim, ela pode fechar se realmente foi tentado todo. Fechar os transportes, as praias, os shopping, os restaurantes, os bares. Aí, se tudo isso não der certo, aí tudo bem, aí pode fechar a escola, mas tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir, e que seja realmente a título muito excepcional. E, obviamente, tem que ser adotado todos os protocolos que a gente sabe, de ventilação, de distanciamento, de turmas híbridas, de turmas reduzidas, quando for possível, fazer, inclusive, uma parte das aulas do lado de fora, enfim. Então, tem uma série de medidas que elas têm que ser levadas em conta e aplicada. Mas, enfim, então, diante dessa situação, a gente está numa situação muito dramática, assim, do impacto que esse fechamento das escolas por tanto tempo está tendo nas crianças e nos adolescentes. Então, o nosso apelo é para primeiro, essa aplicação, que é essa frase que foi falada várias vezes, que a escola tem que ser a última a fechar, a primeira a abrir, no contexto atual, uma reabertura simbólica das escolas. A gente sabe que a situação da pandemia, nesse momento, está difícil e estamos, obviamente, todos preocupados. Mas a reabertura desse espaço simbólico da escola, onde a criança possa ir, receber o material, onde as mais vulneráveis possam ficar, para poder ter o acesso que precisa, inclusive à internet. Essa referência simbólica da escola que essa geração está perdendo. E que, inclusive, a gente tenha anedotas, por enquanto, não tivemos a possibilidade de fazer estudos, seria até interessante olhar mais nesse aspecto, que as escolas estão fechadas durante muito tempo, o risco de que o próprio material, de uma degradação do próprio espaço escolar é real. A gente já está ouvindo isso. Então, o fundamental, o primeiro, essa reabertura, a escola nunca deveria fechar, o espaço tem que ficar. Mesmo se for com turma reduzida, mesmo com todas as medidas que fossem, mas ela tem que existir. Então, isso seria o primeiro apelo. O segundo é a importância do diálogo a todos os níveis, e começando pelo nível comunitário, nível municipal, estadual, etc., entre todos os atores que estão envolvidos, para poder encontrar a melhor solução. Porque, como foi falado, o Brasil é um país continental, tem lugares onde não estão tendo casos assim. Onde as condições estão reunidas para poder possibilitar uma reabertura, já deveria ter acontecido faz muito tempo, aliás. Então, esse diálogo entre as famílias, os professores, o âmbito, todos os adultos assim que trabalham na escola, e a nível mais amplo, entre os vários atores, inclusive muito feliz que o Congresso está tão envolvido, a Undime, Conselho, enfim, ter esse diálogo com sindicatos para poder chegar a medidas adaptadas em cada lugar que possam respeitar, assim, em função da situação. Então, esse segundo ponto é realmente sobre a importância desse diálogo e de reconhecer essa situação que está afetando as crianças. E o terceiro apelo é a gente precisa recolocar a criança no centro do debate. O Brasil sempre foi famoso por esse artigo da própria Constituição da prioridade absoluta na criança, pela própria UECA, que é uma das primeiras legislações nacionais que traduziram na Convenção Internacional do Direito da Criança. Se a gente parar para pensar, cada um de nós, nessa crise, a criança não foi considerada prioridade absoluta. Não foi mesmo. Foi considerado todos os outros interesses de todos os outros âmbitos da sociedade, mas a gente perdeu isso. Então, o meu terceiro apelo
e realmente, em todas essas decisões que são tomadas, a reflexão, recolocar a criança onde ela tem que estar. Então, com uma prioridade absoluta, com o seu direito à educação, que, como foi bem colocado aqui, foi um direito que está sendo negado faz mais de um ano para a grande maioria das crianças. Então, agradeço novamente e estamos à total disposição do lado do Unicef para apoiar com protocolos, em guias, enfim, a gente tem uma página dedicada sobre isso, sobre a reabertura das escolas e estamos à disposição. Obrigada. Muito grata, Florence, que sempre traz uma participação muito importante nessa defesa principalmente das nossas crianças como prioridade absoluta, nosso querido artigo 227. E, aproveitando essa oportunidade, eu só trouxe a questão do ECA. Hoje nós estamos fazendo 5 anos também do marco legal, uma lei que foi fundamental para que a gente pudesse defender esse primeiro momento dos primeiros anos de vida e da qual nós estamos aqui também querendo representar. Esse evento está acontecendo com uma parceria da Frente Parlamentar da Educação, junto com a Comissão Externa, Frente Parlamentar, da qual eu faço parte também da primeira infância, que todos nós estamos muito preocupados exatamente de olhar essa criança de uma forma holisticamente falando, porque não é só o aspecto, como você traz, assim, a abertura da escola, não só no aspecto de ter o professor, ter o aluno, mas ter um espaço seguro de convivência, um espaço onde a criança sabe que é um porto seguro, e isso faz parte da comunidade. A comunidade também é dona daquele espaço e que é preciso que a gente possa repensar a forma que o Brasil trata a educação. Como foi falado aqui por alguns participantes, é muito bonito de se fazer discurso da educação. Nós todos sabemos que a educação transforma, nós todos falamos sempre a respeito de que maiores investimentos na educação, mas quando a gente olha a realidade do nosso país, principalmente abaixo dos 16 anos de idade, que são jovens e crianças que não têm o título de eleitor. Essa é uma grande realidade, muitas das vezes são esquecidos. E, quando a gente olha para uma realidade futuro título de eleitor, nós vamos conseguir, quando a gente tem um tratamento mais adequado, uma responsabilidade maior com essa nossa criança e adolescente, como a Constituição Federal faz essa previsão, principalmente nos seus primeiros anos de vida, com certeza teremos mais adultos com título de eleitor. Então, é um plantio, e que o meio político de gestão consiga enxergar isso como também desenvolvimento do nosso país e desenvolvimento do nosso Estado.